fisioterapia, que eu salvo também, eu já fui docente, né, da FADBA, é um local que eu tenho muito carinho, né, pessoas aqui da FAMEC, já vi gente da FAINOR, Vitória da Conquista, Itabuna, ou seja, temos pessoas, né, de todos os cantos do Brasil e distribuído aí bem geograficamente, principalmente aqui na Bahia, de diversas faculdades, Feira de Santana, já vi algumas pessoas aqui, não só nas faculdades, mas pessoas também vinculadas a diversas instituições que hoje, né, estão dando todo esse suporte aí dentro da pandemia que nós estamos vivendo, pessoas vinculadas aí a alguns hospitais, e gente do Clériston Andrade, aqui de Santa Isabel, ou seja, né, pessoas do Brasil e da Bahia inteira, podemos dizer. Obviamente não dá para falar o nome de todos, né, nem falar todas as instituições, mas obviamente para a gente é um motivo, né, de muita satisfação ter todos vocês aqui, né, para, dentro desse semestre, poder compartilhar os conhecimentos, poder dividir os conhecimentos e poder também, com certeza, aprender muito com vocês. É um semestre onde a gente, né, reformulou alguns conceitos de forma geral do grupo. Além disso, a gente tem, né, uma grade aí em termos de conteúdo programático que vai abranger questões talvez um pouco mais básicas em termos de pesquisa, mas isso é necessário, porque nós temos aqui um grupo bastante diverso, né, de estudantes e profissionais, e aí a gente precisa partir de um caminho que possa facilitar a compreensão, o entendimento de todos vocês, e nesse sentido, então, a gente reestruturou o nosso cronograma para partir de conceitos e informações que vêm, né, desde o princípio inicial e primordial da construção de uma pesquisa clínica, até pontos um pouco mais avançados, onde a gente possa discutir aspectos relacionados aos desenhos de estudo, a desenhos de estudos específicos, interpretação desses achados, enfim. Vai ser um semestre, com certeza, muito rico, muito amplo em termos de discussão e, obviamente, né, como a gente fala, não só, né, do ponto de vista acadêmico das nossas disciplinas, para aqueles que são docentes que estão aí, a gente sempre fala, né, não dá para que a gente possa abordar tudo, para que a gente possa discutir tudo, para que a gente possa aprofundar tudo nesses nossos encontros semanais. Obviamente, isso é um convite, para que vocês possam, a partir daquilo que for, né, debatido, discutido e apresentado nas nossas reuniões, aprofundar os estudos. E por isso também vocês vão estar sempre vendo que no nosso grupo a gente trabalha sempre com conteúdos que estão disponibilizados para todos vocês. Então vocês terão conteúdos aí que vão abranger os conteúdos semanais, né, os tópicos semanais, e que vocês podem explorar, e a nossa intenção e objetivo é que vocês usem esses conteúdos como forma de aprimoramento e de preparação. Pensem que esse momento de encontro semanal é um momento de troca, né, muito mais de troca que necessariamente de exposição. É claro que a gente vai, em alguns desses encontros, iniciar por algumas exposições para que vocês compreendam de forma geral, mas a nossa intenção, o nosso objetivo é que seja um momento de muita troca, de discussão, de dúvidas, para que, né, a gente use as experiências diversas que nós temos aqui, desde pessoas que são iniciantes, aqueles que são estudantes, também temos muitas pessoas aqui que estão envolvidas em pós-graduação, em nível de especialização, alguns mestrandos, alguns doutorandos, alguns mestres, alguns doutores, ou seja, né, o grupo é bastante rico, com certeza vai ser uma troca muito interessante e pode, com certeza, beneficiar todos aqueles que estiverem realmente interessados e que se comprometam a se dedicar e se debruçar sobre os conteúdos, sobre as informações que serão discutidas aqui. Então, gente, né, pensem sempre, né, esses momentos de encontro aqui nosso, às sextas-feiras, são momentos de discussão, de troca, tá? Porque se vocês estiverem, né, adentrado ao conteúdo de forma prévia, lendo o material, né, ou até adicionando algum material que vocês entendam que seja importante, o grupo é aberto para tudo isso, tá? A gente começa com um planejamento, com uma estrutura de planejamento,
mas que é muito flexível. Flexível no sentido de receber também sugestões, de receber trocas de vocês em termos dos conteúdos, em termos dos materiais que são disponibilizados. Então, aqueles que se sentirem, ou que já conhecerem, ou que já tiverem, né, informação de algum conteúdo interessante para o grupo, também poderão compartilhar, porque eu acho que isso vai fazendo, né, essa troca e contribuindo de forma geral para todos. Não sei se todos já conseguiram completar a nossa tarefa inicial, que foi a participação no curso, né, do Moinho de Ventos, que é um curso bastante interessante. Como eu tinha falado no grupo, é um curso muito denso em termos de informação, que provavelmente aí quem já completou já percebeu isso, viu que são muitas informações, mas muitas informações relevantes e importantes para as nossas atividades aqui. Nós vamos adentrar no universo da pesquisa clínica, discutindo esses desenhos de estudo, discutindo as características em termos de métodos que vocês de alguma forma já passaram, aqueles que estão no curso ou que já completaram o curso de introdução à epidemiologia clínica, e aqueles que ainda não completaram, completem, porque isso vai contribuir e ajudar bastante. Seria um ponto de partida para que dele nós possamos, aqui dentro do semestre, discutir, aprofundar alguns conceitos, tirar dúvidas, que com certeza tenho uma plena convicção que ficaram dúvidas a respeito de algum desses conteúdos aí do curso, e que a gente vai aqui dentro do semestre, semanalmente, discutir e poder compartilhar as experiências. Então, sejam bem-vindos, tá? Esse é o momento inicial. Eu queria também aqui, a gente tem algumas pessoas que estão envolvidas diretamente com a organização das atividades, do Sr. Rodrigo, Gabi Katina aqui, do Sr. Marcelo, do Sr. Echene, ou seja, enfim, tem uma gama de pessoas que estão envolvidas no processo e que eu queria deixar aqui aberto agora para alguma orientação mais do ponto de vista técnico, administrativo, se Katina, Rodrigo tiverem interesse de iniciar alguma coisa nesse sentido, eu acho que isso é importante. Lembrando, e já adiantando para vocês, que a gente deve usar bastante os nossos canais de comunicação, a exemplo do nosso grupo do WhatsApp. Entretanto, esses canais são canais mais voltados para questões de discussão e questões técnicas. Isso não quer dizer que vocês não possam usar o canal para alguma informação do ponto de vista administrativo. Falo isso porque nós já temos algumas experiências, e obviamente o semestre passado foi o nosso projeto piloto nesse sentido. Muitas vezes as pessoas, obviamente, ansiosas ou querendo algumas informações ou querendo justificar algumas coisas, usam esses canais de comunicação para trazer algumas informações pessoais, do tipo: eu não vou poder assistir a aula de hoje porque eu estou de plantão. Gente, o canal de comunicação, um canal muito mais para a gente discutir as questões técnicas, dúvidas em relação à pesquisa. Não precisa vocês entrarem no grupo, por exemplo, para dizer que não vão participar da atividade. Terá um momento onde vocês poderão fazer a justificativa para as ausências. Lembrando que nós temos um limite de ausências dentro do semestre para que a gente possa cumprir as nossas atividades. Então, vocês poderão, obviamente, a gente sabe que alguns imprevistos acontecem na vida de todos nós, obviamente isso é comum a todos, que pode acontecer e provavelmente irá acontecer com alguns de vocês, e nós teremos os canais específicos para esta informação, para esta justificativa, para que aqueles que faltarem possam, informar os motivos e o porquê, por exemplo, não participou de uma atividade. As listas de chamadas serão lançadas durante as nossas atividades às sextas. Vocês terão um link que será lançado no chat para que vocês acessem e confirmem a presença de vocês. Tá? Então, isso é o que garante a presença de cada um de vocês aqui. E aqueles que, porventura, em algum momento não puderam participar, terão um momento de justificar. Lembrando que nós temos um limite, tá? Considerando essas intempéries, esses problemas que possam ocorrer aí ao longo da sexta-feira com algum de vocês, teremos um canal que poderá ser comunicado e, além disso, como eu já informei, temos um limite para isso, que é um limite de 2 faltas
justificadas dentro do semestre. Como vocês perceberam, tivemos muitas pessoas interessadas, muitas inscrições para o grupo e, obviamente, que vocês, né, tiveram, né, a competência, e tiveram requisitos necessários de acordo com a comissão de organização para estar aqui, mas, obviamente, como eu falei, tem muita gente interessada, muita gente que também quer estar presente, então, aqueles que não puderem comparecer, ou que já sabem que não vão poder comparecer às sextas, nos informem, porque terão pessoas aí que estão na lista de espera e poderão, sim, contemplar o completo, né, desse nosso grupo que nós pretendemos dentro desse semestre, que é girar aqui a nossa presença em torno de 100 pessoas. Tá? Esse limite, infelizmente, a gente não pôde atender todo mundo, mas você sabe que existem alguns limites, e aí são limites tecnológicos, tá? Então, a nossa versão aqui do Google Meet é uma versão, né, do Google, permite para nós, né, a participação simultânea de até 100 pessoas. Por isso que nós terminamos limitando o acesso a algumas pessoas, e infelizmente algumas pessoas ficaram de fora nesse semestre, mas com certeza terão a oportunidade de estar conosco no próximo semestre. Tá? Então, são informações iniciais, aí eu queria, estou vendo aqui Bianca também, estou vendo Gabi Cátia, Rodrigo, se alguém tiver mais alguma informação específica no sentido, né, administrativo, alguma coisa que vocês queiram estar informando, aproveitem esse momento para que eu possa já falar um pouquinho mais, né, das nossas atividades, falar um pouquinho mais de uma apresentação inicial da pesquisa e o intuito, do ponto de vista conceitual do nosso grupo. Dar o bom dia a todos, né? Deixar para a Kátina. Kátina, está ouvindo? Estou ouvindo. Não, sim. era só para dar o bom dia e passar Pronto. a palavra aí para você. Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. O professor Mansueto já deu o início, né? Basicamente é isso. Vamos estar o tempo todo orientando vocês no grupo do WhatsApp. Muitas coisas já foram passadas lá. Talvez se eu passar aqui novamente vai ser um pouco repetitivo, então vamos aproveitar mais esse momento para a gente ouvir o professor Mansueto. Antes de iniciar mesmo, eu queria fazer uma apresentação bem simplesinha sobre a nossa trajetória no grupo de pesquisa, tá bom? Coisa rápida. Vou projetar aqui a tela. Vocês conseguem ver minha tela? Não sei se é só para mim, Kátia, mas eu estou escutando muito baixinho. Não sei se o pessoal está Veja se melhorou. tendo essa sensação aí também, me ajudem. Melhorou? O áudio está um pouquinho baixo mesmo. Deixa eu tentar aumentar aqui, rapidinho. Vocês conseguem me ouvir melhor? Acredito que o microfone, tem que aumentar o microfone. Já aumentei. Para mim tá normal aqui. Para mim tá normal também. Pronto. Vocês conseguem ver a tela? Sim. Melhorou, inclusive, o áudio. Sim. Pronto. Aumentei aqui e aproximei mais aqui. Então, vamos lá, né? Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Com imensa alegria que a gente inicia mais um semestre, né? Com a sala com mais de 80 pessoas. E vamos falar um pouquinho sobre a nossa trajetória, de quando tudo começou, tá bom? Algumas pessoas já conhecem que a gente finalizou o semestre anterior com esse slide, mas eu queria iniciar também esse semestre falando um pouquinho sobre a nossa trajetória, tá bom? Então, onde tudo começou em uma salinha lá do Instituto de Ciências da Saúde na UFBA, onde a gente estava cheia de ideias, cheia de expectativas, e olha onde a gente chegou. Né, eu tirei a foto do nosso primeiro encontro e tirei também um printzinho do Facebook, que na época ainda não tinha Instagram. Essa foto foi postada no Facebook, né, onde o professor Mansueto falou uma frase que marcou, né,
Apesar de estarmos no início do fim do ano, hoje dá início a uma nova etapa, o grupo de pesquisa em fisioterapia da UFBA. E que etapa, né? Onde estamos hoje e onde a gente começou. Aqui eram os nossos encontros presenciais, onde a gente tinha todas as sextas-feiras, lá no Instituto de Ciências da Saúde, aqui na UFBA, no Vale do Canela, onde a gente se reunia, discutia vários assuntos, tinha também algumas aulas práticas, demonstrações práticas. A gente consegue observar aqui também a recepção de novos membros, onde a gente, bem pouquinho, né? Bem pouquinho, e hoje mais de 80 pessoas em sala. Aqui também são os prints dos stories do nosso Instagram, que mostra a participação de alguns professores convidados dando a aula, contribuindo com o grupo. Aqui a gente vê o professor Alessio, a professora Sara e o professor Mansueto. Aqui o professor Rodrigo, né, Ana, que hoje não está presente, e a fotinha do nosso primeiro simpósio, né? Foi o nosso simpósio presencial, que aconteceu em 2018, onde a gente reuniu várias pessoas para falar diversos assuntos importantes sobre a área da pesquisa, né? E foi realmente um sucesso. Estamos agora aguardando o próximo. Nesse dia tivemos também várias pessoas no qual contribuiu bastante, né, com seus conhecimentos. Íngara, ex-mestranda, professora Michele, né, professora Camila, professor Balbino. Nesse dia também a gente teve um espaço para apresentações de trabalho nesse simpósio. Foi muito enriquecedor, porque as pessoas conseguiram contribuir, né, no simpósio em si, falando sobre o seu projeto, falando sobre o seu trabalho. Tivemos esse espaço para as pessoas falar mais um pouquinho do que está sendo construído. E aqui é aquele momento de distração que breve vamos ter novamente, no qual são altos risos, são altos papos, vários compartilhamentos de histórias de vida, né, onde a gente se encontrava sempre no final de cada semestre, né, os rostinhos são bem figurinhas bem repetitivas, olhando os nossos rostos vocês percebem o tanto que a gente se interage, o tanto que a gente se diverte junto, tá? Isso aqui é extramuro de faculdade. E entramos em 2020 com a modalidade totalmente diferente, né, do contato físico, mas não menos acolhedor, porque 2020 veio para mostrar que a gente consegue se manter unido mesmo estando no virtual. Começamos também com um grupinho bem pequenininho, né? Aqui a gente vê reuniões da reunião virtual, falando sobre a revisão sistemática, sobre meta-análise, sobre busca de pesquisa, né? E continuamos evoluindo. Em 2020.2 já estávamos com bem mais figurinhas, né? Bem mais rostinhos nessa tela e continuamos evoluindo, né? Com certeza hoje terá um print também da tela para mostrar o quanto que tem crescido o grupo de pesquisa. Aqui é só para constar que o grupo de pesquisa está registrado no Diretório de Pesquisa do Brasil, do CNPq, né? E os nossos líderes são Mansueto e Michele. Em 2020.2, começamos, né, com a modalidade remota, e a nossa metodologia utilizada foi objetivos e material didático que foram disponibilizados antes das sessões, discutimos diversos temas e também tivemos atividades aplicadas do conhecimento que foi aprendido durante o semestre. Um grande passo também no grupo de pesquisa foi a construção do nosso site. Lá vocês encontram falando sobre realmente o grupo de pesquisa, quais são os nossos projetos, nossas publicações. Lá também consta o cronograma. Lá tem a videoteca, são diversos assuntos também que discutimos aqui na reunião virtual. Lá vocês também encontram com vídeos. Lá também tem vários materiais, né, de apoio para contribuir com o que foi discutido em sala de aula e vocês possam estar o tempo todo se atualizando. E também tem algumas galerias de foto. Visite nossos sites, né, o nosso site, desculpa, e lá vocês vão ficar mais atualizados. Um outro passo, né, grande que fizemos, e que passo, né, foi o Instagram, onde no final do semestre de 2020.2 a gente tinha 1.279 seguidores. Hoje esse print foi ontem,
temos 1.595. E a quantidade de publicações também como dobrou. Antes, a gente finalizou o semestre com 106 publicações, hoje estamos com 145 publicações. E com isso vamos avançando, né, compartilhando conhecimento, habilidade e experiências relevantes para a tomada de decisão clínica, apoiando a melhor evidência disponível. Então, não estude porque você precisa, estude porque conhecimento é poder, estude porque não poderão tirar isso de você, estude porque você quer conhecer mais, estude porque você se torna melhor, estude porque mais assim você vai crescer, estude porque conhecimento também é liberdade. Então, sejam muito bem-vindos, em nome do grupo de pesquisa. Estamos de braços abertos para iniciar mais um semestre, né, onde vamos ter várias trocas de conhecimento, trocas de aprendizado. Estamos aqui para crescer juntos. Então, sejam todos bem-vindos e muito obrigada. É isso. Passo agora a palavra para o professor Mansueto. Professor, está me ouvindo? Acho que não está me ouvindo, não. Vocês conseguem me ouvir? Positivo, Kátia. Pronto. João, fale alguma coisa, Marcelo, alguma coisa, Rô, alguma coisa. Dá bom dia ao pessoal e avisar que todas as reuniões elas são gravadas, né? Então, só para terem ciência disso, né? E confirmarem aí a ciência disso. Bom? Oi, gente, estão me escutando? Sim. Então, vamos iniciar as nossas atividades agora oficialmente. Está bem ruim o seu áudio, viu? Tá com bastante ruído. Eu tentei conectar aqui o fone, mas eu estava escutando vocês, mas acho que vocês não estavam me escutando. Aí eu tirei ele aqui agora para tentar fazer. Como é que está aí para vocês? Está falhando? Melhorou um pouquinho, professor, mas ainda continua um chiado. Pois é. Eu tentei aqui de conectar um fone aqui para ver se vocês me escutavam via Bluetooth. E agora. Tá. Vou ver as configurações aqui. 2 segundos. Como é que tá aí para vocês? Ainda continua, Thiago? Continua. Com o fone não deu certo não, professor? Eu vou sair aqui rapidamente, entrar novamente, vou reiniciar o computador, porque eu tentei de botar esse fone aqui, deve estar dando problema. 2 segundos.
Olá, pessoal, vocês me ouvem? Sim, Rô. Positivo, Rodrigo. Ah, Sim. joia. Enquanto o professor Sim. Mansueto tá retornando, eu vou aproveitar para passar algumas informações também rapidinho. Meu nome é Rodrigo, eu sou doutorando, né? Sou orientando do professor Mansueto e vou estar junto com vocês esse semestre, ajudando aí no que for preciso. Nós temos duas atividades importantes que devem ser entregues até o final do semestre e a gente vai se organizar em grupos, certo? Como vai ser a montagem desses grupos? A ideia é que o grupo tenha pessoas mais e menos experientes em pesquisa, né? Claro que nem todo grupo a gente vai conseguir formar com esse grupo, mas a intenção vai ser essa. Óbvio que é possível também se articular por afinidade, né? A gente vai tentar organizar isso da melhor forma possível. A gente vai se comunicando durante a próxima semana. O pensamento é formação de grupos com 4 pessoas e que esse grupo ele tenha um líder, né? Que seja uma pessoa com mais experiência em pesquisa. O ideal é que seja um professor, talvez já com mestrado, com doutorado. Então a gente tem o perfil de todo mundo. A gente vai fazer uma proposta de montagem dos grupos, depois a gente abre uma discussão e esses grupos podem ser realocados, a depender de cada caso. A gente vai conversando. Qual é a proposta dos grupos? Uma proposta importante e que a gente já fez no semestre passado e deu super certo é a construção de um vídeo. Uma videoaula curta que aborde um tema de pesquisa importante e faça uma contextualização com o cenário geral, né, que a gente está vivendo. Tentar fazer uma conexão, né, com algum tema relevante dentro da metodologia científica, epidemiologia, com o cenário atual que a gente está vivendo. Então, o grupo ele tem que construir essa videoaula e essa videoaula tem que ser entregue até o final do semestre para que a gente possa postar ela no nosso canal do YouTube e a gente possa cumprir, né, com uma das metas do nosso grupo, que é a divulgação científica, né? A gente vê que a gente está diante, né, de um cenário, muitas vezes, onde há uma negação da ciência, onde alguns aspectos de mídia, né, política, diversos interesses, às vezes, acabam passando por cima de questões relevantes dentro da ciência. A gente tem enfrentado, principalmente no Brasil, problemas sérios em termos de fomento à pesquisa científica. A gente tem dificuldade, né, de conduzir alguns projetos de pesquisa por falta de infraestrutura, por falta de financiamento, e a gente tem um papel de não só estar estudando sobre pesquisa científica, mas também estar informando, divulgando, fazendo o possível para poder disseminar conhecimentos acerca da ciência e também sensibilizar as pessoas sobre a importância da ciência. Então, essa proposta de divulgação científica é uma coisa que a gente vem fazendo no nosso Instagram, a gente começou o canal do YouTube recentemente, a gente está trabalhando para colocar mais material lá e para poder contribuir com a disseminação, né, do conhecimento. Então, hoje a gente tem algumas ferramentas que juntos, né, produzindo conteúdo juntos, a gente possa não só estar com um papel tradicional, que era de um grupo de pesquisa, de estar publicando em revistas científicas, a gente sabe da importância disso, entretanto, a gente também sabe da importância de estar
produzindo conteúdo em outros canais de comunicação para poder ajudar mais e mais pessoas. Professor Mansueto, assim que o senhor retornar, pode me pedir a palavra. Como é que está o microfone aí agora para vocês? Tá bom. Ei. Tadinho, mas melhorou. Melhorou, professor. O Thiago já está bem Só longe. subir a apresentação aqui. Pronto. E a outra atividade, além do vídeo, a outra atividade é a construção de um protocolo de revisão sistemática. Então, na descrição do grupo do WhatsApp tem essas informações. Qualquer dúvida a gente vai conversando por lá, tá certo? Então, durante a semana que vem, o nosso trabalho vai ser a formação desses grupos. Eu, junto com Bianca e Kátia, a gente vai passando informações e aí vamos nos organizando. Aí passo a palavra para o professor Mansueto. Pode continuar aí, Rodrigo, enquanto eu estou ajustando aqui, tentando melhorar e abrindo a apresentação. Pode fazer essa parte logo aí. Que você... Mais tranquilo. Era essas duas informações que a organização em grupo para a produção do vídeo para o canal do YouTube e a construção do protocolo de revisão sistemática. Aí o senhor pode dar continuidade. Aí as maiores informações durante a semana que vem a gente vai passando no grupo. Certo, gente. Então vamos trazer alguns aspectos conceituais das nossas atividades aqui do grupo. E aí eu queria trazer alguns conceitos iniciais, fazer uma discussão aqui junto com vocês hoje daquilo que nós temos como pensamento ou filosofia geral, vamos dizer assim, tá? E para que isso também fique claro para todos vocês, para que vocês entendam, para que vocês entendam os processos e como que a gente tem pensado a pesquisa, como que nós temos pensado o uso da pesquisa e a relação da pesquisa com a prática clínica. Então, já inicialmente eu queria reforçar isso para vocês. Acho que vocês já devem estar vendo minha apresentação, só me confirmem aí. Então eu vou passar aqui para a apresentação e a gente começa a fazer alguma discussão nesse sentido. Tá? Então, inicialmente, eu queria dizer para vocês que a nossa intenção enquanto grupo de pesquisa em fisioterapia sempre será com foco voltado a discussões relacionadas à pesquisa clínica. Claro que eu entendo que existem pessoas aqui, e algumas pessoas no grupo, que também estão envolvidas com pesquisas básicas e laboratoriais. Tá? Em alguns momentos a gente até traça um paralelo nesse sentido, mas como foco principal do nosso grupo é a discussão de pesquisas clínicas, principalmente com foco voltado para a compreensão dos aspectos da pesquisa clínica, para que isso possa servir de base para que os profissionais de saúde possam melhorar seu processo de tomada de decisão clínica. Então, são termos e conceitos que vocês vão estar escutando de nós o tempo inteiro. Falar em tomada de decisão, falar em uso de informação, talvez a palavra-chave dessa nossa fala de hoje seja o termo informação, tá? Obviamente, quando a gente fala de informação, a gente vai também refinar esse conceito para informação de qualidade, tá? Mas já deixando claro que a nossa intenção sempre será, dentro do nosso grupo, discutir aspectos da pesquisa clínica e como os resultados da pesquisa clínica devem influenciar o processo de tomada de decisão profissional. Então, essa é a nossa missão, enquanto grupo, divulgar e socializar informações que possam contribuir para o processo de tomada de decisão profissional. Dentro desse contexto, já trazer que a nossa prática profissional ela é muito decorrente o que acontece na atualidade da nossa prática profissional do conhecimento que se tem na atualidade. E aí acho que a pandemia deixou isso bem mais claro para muitas pessoas, somente para aqueles que estão envolvidos do ponto de vista profissional da área da saúde,
e também com a pesquisa. E aquilo que nós fazemos, né, na atualidade são coisas que são muito influenciadas por aquilo que nós temos de conhecimento. Então, se a gente voltasse a um ano atrás para discutir os aspectos da pandemia, né, em março de 2020, muito provavelmente a gente não tinha muitas informações a serem passadas acerca do que estava acontecendo de forma geral, do que seria, né, o coronavírus, do que seria a Covid, enfim, né? E principalmente, e obviamente, no sentido de como os profissionais de saúde iriam atuar, né, diante desse novo cenário de pandemia. Mas um tempo já se passou, né? Durante o ano a gente foi falando, inclusive, bastante disso, né? E a gente viu aí a quantidade de informação e como a informação foi produzida durante o ano. Claro que mais à frente a gente vai fazer a distinção, como eu já falei, de informação para informação de qualidade. Isso passa muito pelos aspectos relacionados à pesquisa clínica, mas a informação, com certeza, é um elemento que pode ajudar e contribuir para que os profissionais possam tomar decisões e buscar soluções para contextos muito práticos. Com isso, né, a nossa ideia aqui dentro do grupo, a nossa missão é, então, discutir esses aspectos em termos de pesquisa, discutir as informações que são produzidas via pesquisa e de que forma essas informações podem ajudar dentro desse processo de tomada de decisão. E aí eu volto sempre para trazer, né, os alicerces da prática baseada em evidências, que vieram lá desde a década de 80, tá, como um movimento que buscava qualificar a prática profissional. E desde lá da década de 80, vocês podem observar aí que eu estou mostrando para vocês aí o tripé, né, da saúde baseada em evidência, da prática baseada em evidência, originado do movimento da medicina baseada em evidência, que foi assim denominado lá na década de 80, ele sempre alicerçou a integração de 3 pilares conceituais em termos de prática profissional. Como que eu posso qualificar a minha prática profissional? Integrando esses 3 pilares que vocês visualizam aí. A experiência clínica, as demandas e preferências do meu paciente e a melhor evidência disponível. E aí, nesse sentido, quando a gente fala de melhor evidência disponível, a gente está falando de informação que esteja disponível para uso do profissional. E aí, né, fazendo essa analogia conceitual com a pandemia, né, de 2020 para 2021, se a gente for voltar, né, historicamente aí de março para cá, a gente tinha muito pouca evidência disponível acerca das ações profissionais em saúde para que pudesse atenuar as características, para que pudesse atenuar os impactos, né, que o vírus traz na saúde das pessoas. E, obviamente, as ações iniciais que foram tomadas, né, desde o ano passado, eram pautadas principalmente na experiência clínica, de situações parecidas, que a gente chama de evidência, algumas vezes indiretas, tá? Mas a experiência clínica foi o forte para as primeiras ações que foram tomadas em relação à assistência às pessoas com a Covid-19. E de lá para cá, muita informação surgiu e a gente já pode dizer hoje, né, tranquilamente, que nós já temos alguma base de evidências disponíveis que estão ajudando os profissionais a buscar essas soluções, a melhorar o poder de tomada de decisão. E além dessas evidências que foram geradas, obviamente hoje também a gente já vive uma experiência baseada também nas demandas e nas experiências das pessoas que tiveram coronavírus. Dos sintomas, dos sinais, do impacto que o coronavírus trouxe na vida das pessoas. Óbvio que nós precisamos ainda evoluir muito nesse sentido. Precisamos coletar mais essas informações, precisamos analisar mais essas informações que são derivadas daquilo que os pacientes que passaram pela doença sentiram ou sentem, né? Porque o impacto, né, tem sido observado e para muitas situações é um impacto a longo prazo. Por mais que a pessoa já esteja, né, vamos dizer assim, curada, da Covid-19, existe um impacto a longo prazo e muitas pessoas estão sentindo isso e é algo que ainda precisa ser ainda mais estudado,
para que a gente tenha mais informação nesse sentido, para que a gente entenda um pouco mais as demandas, né, dos nossos pacientes e possa aliar isso àquilo que nós temos já de experiência clínica dos profissionais de saúde que estão na lida e que estão à frente, né, das decisões relacionadas à pandemia, e mais ainda, né, integrar aquela informação que já foi produzida e que vem sendo produzida, e esse tripé básico é o tripé que alicerça a prática baseada em evidências. Então, de antemão, né, já trago para vocês um alicerce que foi fundamentado na década de 80, tá, quando surge, né, a medicina baseada em evidência. Atualmente nós denominamos e chamamos mais de prática baseada em evidência ou de saúde baseada em evidências. E desde lá de 80 você já percebe aí que há um alicerce pautado nesses 3 pilares. Claro que todos os conceitos, todos os movimentos, eles evoluem. E hoje a gente já entende que, além desses 3 pilares básicos, existem outras questões que precisam também de análise dentro do contexto. Como vocês veem aí, né, dentro da nossa pirâmide, né, os recursos disponíveis e o contexto clínico. Não dá para dissociar a nossa tomada de decisão de um contexto ao qual o profissional, por exemplo, está inserido. Não dá para dissociar a nossa tomada de decisão dos recursos que nós temos disponíveis na nossa prática clínica. Então, falar prática baseada em evidência é falar de uma integração. Não existe superioridade em nenhum desses 3 pilares em termos de tomada de decisão. Mas, infelizmente, estamos vivendo uma situação, no nosso país, principalmente há alguns anos, de não só a politização das questões de saúde, mas também de uma polarização acerca de diversas questões que nos envolvem. Polarização política, polarização em termos econômicos, enfim. E na saúde não seria diferente, infelizmente, a gente vivenciar também essas situações de polarização. Então a gente vê muita discussão, pelo menos eu observo muita discussão em redes sociais, em alguns eventos científicos ou profissionais, de profissionais que defendem, né, a prática baseada em evidência, de profissionais clínicos que defendem a experiência clínica, e muitas vezes essa polarização não contribui para que a gente possa discutir esses 3 pilares básicos, que, como vocês percebem, eles são integrados. Não há superioridade da evidência científica e nem da experiência clínica, e em momento nenhum, esse movimento da prática baseada em evidência trouxe isso à tona. Muito pelo contrário. A ideia é que você integre as informações que estão disponíveis, que você possa usar, e obviamente que nós já ressaltamos a importância de uso de informação de qualidade. Ao longo do semestre nós iremos discutir. Mas, né, esta informação de qualidade de nada serve se ela não estiver dentro de um contexto ou aplicada pelo profissional de acordo com aquilo que ele tem dentro do seu conceito em termos de recursos disponíveis, e isso integre, né, o escopo da experiência clínica desse profissional. Então, percebam que não dá para a gente ficar nessa polarização, que a prática ela tem que ser baseada em evidência e que se eu só vou, por exemplo, realizar ou aplicar uma determinada intervenção no meu paciente se o artigo mostrar que é para fazer. E do outro lado também não dá para ficar somente na experiência clínica, naquilo que enquanto profissional eu tenho de conhecimento, de informação, pelo que eu vivenciei desde a formação acadêmica até a vida profissional. E mais ainda, como eu falei, né, hoje também se vivencia um movimento muito importante que discute as questões da saúde, e as questões da saúde devem ser vinculadas e centradas no paciente, no cliente. Então, dessa forma, gente, eu queria dizer que a missão do nosso grupo, a missão das nossas discussões, elas vão muito em voga, estão em voga porque são discussões que acontecem aí mundialmente, mas a nossa missão é trazer informação, discutir características de pesquisa, para que esta informação ela possa ser utilizada da melhor forma possível na tomada de decisão profissional. Integrando, então, os pilares constituídos aí da prática baseada em evidência,
integrando os conceitos relacionados a esses pilares, para que o profissional possa, com isso, melhorar ou qualificar a sua assistência profissional. Então, todo o nosso intuito dessa discussão passa pela qualificação da nossa assistência profissional. Óbvio que também, né, associado a isso, nós teremos discussões, teremos, né, e traremos conceitos que também são, né, destinados àqueles profissionais que, em algum momento da sua vida, decidem, pelo interesse próprio, né, participar de atividades de pesquisa. Então, a gente poderia, dentro desse contexto, trazer, né, a relação da pesquisa para o pesquisador, vamos chamar assim, do produtor da pesquisa, e aqui também, obviamente, dentro do nosso grupo, nós vamos discutir essas questões, tá? Como eu falei inicialmente, nós temos estudantes, temos profissionais que estão na área, né, clínica, aqueles profissionais que estão vinculados a serviços de saúde, profissionais vinculados a programas de pós-graduação, alguns docentes aqui de algumas instituições de ensino superior, né? Então, a nossa ideia é, obviamente, também trazer conceitos relacionados para que essas pessoas que tenham esse interesse possam melhorar a sua capacidade de produção em termos de pesquisa, mas como foco principal voltado, né, ao profissional de saúde, que é o usuário da pesquisa, ou que deveria ser usuário da pesquisa, né, melhor dizendo. Então, nós vamos, né, trabalhar dentro de um conceito de integração, tá? Jamais de polarização, de dicotomia em termos de pesquisa e prática clínica. A ideia é que a gente possa reforçar conceitos para quem tem interesse de produzir, para aqueles que já estão produzindo pesquisa, e, do outro lado, também trazer conceitos que possam ajudar o profissional de saúde a melhorar e qualificar a sua ação enquanto usuário de pesquisa, para que as decisões, do ponto de vista profissional, elas possam ser alicerçadas por essas informações. Então, esta é a nossa ideia enquanto grupo, esta é a nossa ideia enquanto atividade, né, do GPF. Então, vocês vão perceber que as nossas ações perpassam por esses dois conceitos, por essas duas atividades em termos de pesquisa, mas muito mais como uma forma integrativa desse processo, integrando as informações que possam ser utilizadas pelos pesquisadores, até porque quando a gente fala de informação de qualidade, a gente está falando de uma informação que principalmente é produzida a partir de pesquisas que tenham boas adequações metodológicas, e por isso a gente também adentra nessas discussões, né, das questões de avaliação de qualidade metodológica, por exemplo, porque nem toda informação produzida pela pesquisa ela é uma boa informação ou é uma informação de qualidade que possa ajudar o profissional dentro da sua tomada de decisão. Então, um dos pilares que nós vamos trabalhar nesse conceito de tomada de decisão é a avaliação da qualidade da informação que é produzida pela pesquisa. Então, por isso que não dá para a gente polarizar, dizer que a atuação profissional ela deve ser exclusivamente pautada na pesquisa, no que o artigo científico está colocando, e do outro lado também não dá para vivenciar uma prática sem uso dessas informações. Então, a ideia é que a gente discuta essa integração dentro do semestre, obviamente passo a passo, né, discutindo alguns métodos, discutindo algumas características desses métodos que nós chamamos de desenhos de estudo, para que isso possa, né, contribuir para que vocês possam aprofundar o conhecimento, estudar mais nesse sentido, dar uma base para que vocês possam procurar essas informações e, ao mesmo tempo, reforçar o uso da informação como um dos alicerces para a tomada de decisão profissional. Então, isso é o que a gente, né, pensa. Do ponto de vista da pesquisa clínica, a gente vai discutir alguns aspectos, obviamente, aqui que alicerçam, né, o fluxo de informação dentro de uma pesquisa clínica, que está muito atrelado àquilo que eu chamei também de decisão clínica ou tomada de decisão profissional, que seja para a construção da pesquisa, para aquele que vai produzir a pesquisa, seja para o usuário da pesquisa, alguns caminhos eles são muito similares, muito parecidos,
e seguem mais ou menos uma linha. Alguns termos podem se modificar ao longo desse processo, ao longo desse fluxo profissional, mas vocês vão perceber que a ideia, né, em termos sequenciais, é a mesma. Por exemplo, enquanto pesquisador, eu vou elaborar uma pergunta de investigação para que, ao final do meu estudo, eu tenha resposta para a minha pergunta de investigação, para saber se aquilo que eu pensava inicialmente, que eu vou chamar de hipótese, é algo que realmente se confirma ou não. Então, ao final de uma pesquisa, por exemplo, eu vou aceitar ou rejeitar a minha hipótese. Então, eu vou elaborar uma pergunta de investigação, e aí, com isso, eu terei uma suposição inicial, que é a minha hipótese, e ao final do meu estudo, eu vou identificar se eu vou confirmar ou rejeitar a minha hipótese. Isso no sentido da produção da pesquisa. E qual o paralelo que a gente estabelece quando eu estou falando agora do usuário, do profissional que precisa melhorar a sua tomada de decisão clínica? Do mesmo jeito, o profissional terá que elaborar uma questão clínica, e aí eu estou modificando o termo, né, mas são coisas muito próximas e muito similares, e algumas vezes é a mesma coisa. Tá? Então, eu chamei para o pesquisador e usei o termo de pergunta de investigação, e eu estou usando um outro termo agora, que para mim significa a mesma coisa, dentro desse paralelo, tá? Mas a gente vê na literatura essas mudanças de termos, e até é justificável, tá? Eu estou chamando para o usuário, para o profissional que vai tomar a decisão, eu estou chamando essa questão inicial de questão clínica. É a dúvida que eu tenho na minha prática quando eu estou ao lado do meu paciente. Então, quando eu estou ao lado do meu paciente, eu posso ter dúvidas relacionadas à avaliação do meu paciente. O que avaliar ou como avaliar um determinado desfecho do paciente. Então, a minha dúvida é sobre avaliação. Ou não, a minha dúvida pode ser sobre tratamento. Como que eu vou tratar esse paciente que apresenta um determinado desfecho? Então, se eu tiver hoje, por exemplo, um paciente que tenha uma repercussão a longo prazo da COVID-19 e que apresente a longo prazo fraqueza muscular. Olha, isso é uma das consequências que temos observado em algumas pessoas a longo prazo pós-Covid. Uma pessoa desenvolver um processo de fraqueza muscular ou de fadiga também, que é outro desfecho bastante comum em alguns pacientes que tenham vivenciado a COVID-19, principalmente aqueles que tiveram um agravamento da condição. Como que eu vou tratar, por exemplo, a fraqueza muscular do meu paciente com COVID-19 a longo prazo? Então, esta é a minha dúvida clínica, que pode também ser uma pergunta de investigação. Eu vou desenvolver um estudo para testar se uma determinada modalidade de intervenção terapêutica é eficaz para melhorar a força muscular de pessoas com COVID a longo prazo. Então, percebam que há uma relação direta e o processo é muito similar. Enquanto na pesquisa eu estou chamando de pergunta de investigação, na prática clínica eu vou chamar de questão clínica. Mas é algo muito similar, porque ao final de tudo, o que eu quero é uma informação que me diga assim, ó, esta intervenção terapêutica, este tipo de tratamento, ele é eficaz para melhorar a força dessa população. O que significa que, para quem está na prática profissional, que é uma intervenção que pode ser escolhida para tratar esse paciente que tem essa repercussão a longo prazo. Então, percebam que esse fluxo de montar uma questão, buscar a informação, avaliar criticamente a informação e implementar a informação é o que é muito próximo da pesquisa e muito próximo do processo de tomada de decisão do profissional na prática clínica. Como eu falei, então, gente, todo o início da pesquisa, ele é pautado na minha dúvida, no insight que eu tenho, tanto para a pesquisa, do ponto de vista acadêmico, dizendo assim, na produção da pesquisa, quanto para a minha prática profissional. Muitas dúvidas surgem quando eu estou ao lado do meu paciente ou quando eu vou receber o meu paciente.
E não tenham dúvida que muitas dúvidas surgiram nesse último ano em relação ao como tratar os pacientes com Covid. Sejam aqueles que estavam, né, mais graves, internados na unidade de terapia intensiva, sejam aqueles que estão na unidade intermediária ou na unidade básica, obviamente que ações precisam ser tomadas. Então, esse início, esse insight inicial, ele é baseado, né, em uma dúvida. E por isso que há uma integração da pesquisa com a prática clínica. Enquanto pesquisador, eu busco soluções para essas dúvidas que surgem na prática clínica. Enquanto pesquisador, eu quero gerar informação que dê subsídio para que os profissionais eles possam, né, melhorar e qualificar a sua ação. Eu quero fazer uma pesquisa para dar uma resposta para o profissional dizendo assim, olha, usa essa intervenção aqui, usa essa técnica terapêutica, pois, né, na pesquisa nós observamos que esta técnica ela tem um bom tamanho de efeito. Então, já estou trazendo também um novo conceito para vocês aqui, em termos, né, muito utilizado em termos de pesquisa, mas que vocês também precisam estar a par no processo de tomada de decisão profissional. Qual é o tamanho do efeito da intervenção que eu estou usando no meu paciente? Até porque eu espero, né, que, de forma geral, quando eu utilize esta intervenção no meu paciente, o tamanho de efeito seja muito próximo. Mas eu queria chamar a atenção de um ponto fundamental, né, que pauta, inclusive, e deve pautar essas nossas discussões de relação da pesquisa com a prática clínica, que é o que fundamenta o processo metodológico da pesquisa, que é a incerteza. Mesmo a pesquisa produzida, né, de uma forma adequada, com todas as características metodológicas sendo atendida de forma plena, ainda assim, o processo de pesquisa, ele não traz certezas para nós, nem pesquisadores, nem profissionais. A ciência, ela lida com a incerteza. O que nós buscamos com a pesquisa é minimizar as incertezas. Mas não existe verdade absoluta nem para a pesquisa. E nós vamos buscar sempre, em termos de pesquisa, é minimizar essas incertezas. É aumentar a nossa probabilidade de tomar decisões acertadas. Percebam bem o que eu estou falando. A nossa intenção é aumentar a nossa probabilidade de tomar decisões acertadas. Não quer dizer que todas as nossas decisões profissionais elas são acertadas. E aí eu desafio qualquer profissional e qualquer pesquisador de mostrar uma informação ao qual nós possamos ter 100% de certeza de veracidade. Ou seja, não existe verdade absoluta. O que a pesquisa busca é literalmente minimizar as incertezas, melhorar a tomada de decisão, minimizar a probabilidade de incertezas e, consequentemente, melhorar, assim, a capacidade e o poder de tomar melhores decisões. Mas, ainda assim, ainda que baseado em informações relacionadas ou derivadas ou decorrentes de boas pesquisas, esse processo ainda continuará incerto. E o resultado da pesquisa, ele também é incerto. Ele pode ser mais consistente e mais confiável, mas ele não é totalmente certo. Então, pensem que pesquisa e prática profissional devem ser aliadas. Consequentemente, esta integração, ela é pautada na consciência que eu tenho do processo de incerteza. Então, eu devo ser consciente do ponto de vista profissional e do ponto de vista da pesquisa, e tudo que nós fazemos é tentar minimizar as incertezas.
E minimizando a incerteza, eu aumento a probabilidade, eu melhoro o meu poder de tomar decisão. Então, a ideia da pesquisa é tentar minimizar essas incertezas, fornecer informações adequadas para a prática profissional, para que o pesquisador ele possa, diante disso, né, ir fomentando ao longo do tempo a prática profissional. E, obviamente, que nós, enquanto pesquisadores, precisamos da prática profissional, porque é a partir da prática profissional que surgem as dúvidas. Todos os questionamentos, eles vêm a partir daquilo que é dificuldade do ponto de vista profissional. Então, surge algo do ponto de vista profissional e a pesquisa vai, então, alicerçar. Não foi assim com a Covid? Quantas terapêuticas foram discutidas ao longo, né, do início do tratamento de pessoas com Covid? O uso de diversas medicações que foram, né, pautadas, colocadas em voga no início da pandemia, e que ao longo do ano de 2020 e agora início de 2021, né, foram confirmadas ou não. E ainda assim existem incertezas. Tá? Hoje nós podemos dizer que algumas medicações, por exemplo, elas possuem um bom tamanho de efeito quando aplicadas em pacientes hospitalizados, por exemplo, com maior gravidade. Então, recentemente, nós temos algumas evidências, por exemplo, mostrando que o uso de corticoides, a exemplo da dexametasona, para pacientes que estão no estágio moderado a grave da Covid-19, são aqueles pacientes hospitalizados, ela reduz a chance de mortalidade. Não quer dizer que todo paciente que esteja lá grave, que tome corticoide, vá, né, ter um desfecho positivo, ou seja, vá sobreviver. Mas o uso de corticoide nesses pacientes de moderada a grave, eles minimizam a progressão da doença e reduzem em algum grau a taxa de mortalidade. E isso é baseado nas pesquisas que foram produzidas ao longo de 2020 e agora 2021. Então, esta é uma informação de qualidade que pode ser utilizada. E muitos profissionais, né, na prática clínica, já estão usando esses corticoides nesses pacientes com Covid-19, baseado nesses estudos, ou não. Por que eu estou dizendo baseado nesse estudo atualmente? Porque a gente já tem uma informação de qualidade atualmente disponível. Mas é possível que lá atrás, alguns profissionais já usassem corticoides nos pacientes com Covid. Porque naquela época não se tinha uma informação segura a respeito de nenhuma intervenção. Então, foi utilizado hidroxicloroquina, foi utilizado ivermectina, foi utilizado, né, dexametasona, ou seja, uma série de procedimentos. Desses, alguns vêm se confirmando como procedimentos, né, adequados, que podem minimizar as consequências, e outros não. Outros, nós também, do outro lado, já temos informações que são, né, intervenções ineficazes, ou seja, não minimizam, ou seja, comparado ao placebo ou a não uso, essas medicações não trouxeram grandes impactos em termos, né, de resolução, diminuição de mortalidade, diminuição da progressão da doença, enfim. Então, percebam que esse início é o ponto fundamental do processo. Então, a elaboração de uma pergunta de investigação, a elaboração de uma questão clínica pelo profissional, são elementos essenciais, elementos que vão pautar todo o fluxo de processo, como eu falei para vocês. E, além disso, são essas questões clínicas de que quem vivencia a prática profissional que vão ser o suporte ou o alicerce para a construção das pesquisas. Então, não há uma dissociação entre pesquisa e prática clínica, muito pelo contrário. Eles devem interagir para que isso possa melhorar os processos relacionados à pesquisa e os processos relacionados à prática clínica profissional. Então, este é o nosso objetivo. Então, a gente vai, né, buscar, nós iremos buscar aqui durante o semestre, nós iremos buscar discutir esses processos. E, obviamente, que dentro disso aí se intermeiam algumas questões relacionadas a algumas características metodológicas,
O que eu estou afirmando para vocês? Que o uso de corticoide, ele reduz a progressão da doença e reduz a taxa de mortalidade em pacientes com COVID, numa situação de moderada a grave hospitalizados. Eu estou pautando essa afirmação que eu estou fazendo para vocês em estudos de boa qualidade. Então, independente da minha posição pessoal, independente da minha posição política, independente da minha posição econômica, esta informação que eu estou passando para vocês é uma informação baseada em pesquisa e informação que foi gerada ao longo de 2020 e início de 2021. Então, nós vamos pautar as nossas discussões nesse sentido. E aí eu queria, a partir disso, abrir uma discussão aqui junto com vocês. Vocês vão perceber que as nossas atividades, elas serão sempre fomentadas dessa forma, tá? A gente vai discutir um ponto ou trazer uma exposição acerca de algum ponto. Então, vocês terão, né, apresentações, exposições curtas, iniciais nas nossas sessões. E daí a gente vai estar sempre abrindo para esse momento de troca, para escutar vocês, poder até responder ou discutir questões que venham, né, nesse momento de discussão. E por isso eu queria abrir agora para o momento nosso de discussão, para que a gente possa, né, deixar vocês aí também à vontade para tirarem dúvidas, trazerem alguma questão, para que a gente possa, aí, então, ampliar o nosso processo de troca de informação. Bom dia, grupo, tudo bom? Bom dia. Eu tenho uma dúvida agora sobre a última coisa que você estava falando, que o objetivo da pesquisa é minimizar as incertezas. Aí isso de cara me remeteu ao valor de P, né? Porque quando a gente está analisando em relação... a gente tem 5% dessa probabilidade de estar errado, geralmente o intervalo de confiança é de 95% de certeza. E aí, a dúvida que eu fiquei foi quando essa significância estatística remete a uma significância clínica. Como é que eu sei que esse achado está dizendo que é estatisticamente significante, mas como é que eu sei que na prática clínica também vai ser significante? Eu não sei se tem a ver, mas na minha cabeça... Tem tudo a ver, tá? A gente está num conceito aí já do ponto de vista de interpretação, né, dos resultados da pesquisa clínica. Não sei se todos aqui conhecem o chamado valor P. Tá? O valor P é uma medida utilizada bastante na estatística, e quando nós analisamos os resultados das nossas pesquisas, a depender do objetivo do estudo, a depender da sua pergunta de investigação, você, em alguns momentos, utiliza alguns testes estatísticos para que esses testes estatísticos possam trazer uma informação acerca daquilo que foi analisado do ponto de vista numérico. Então, o que uma análise estatística faz, na verdade, é comparar números. E à medida que se comparam os números, que se utilizam esses testes, para que isso possam gerar algumas suposições de validade ou não, ou diferença ou não dos números, associação ou não de variáveis. Então, essas suposições, elas são testadas por modelos estatísticos. Por exemplo, quando eu testo um medicamento desse, eu citei para vocês, e eu tenho lá um grupo que usou o medicamento, chamado de grupo experimental, e um grupo que não usou o medicamento, chamado de grupo placebo. Ao final do estudo, eu quero saber se o resultado do grupo experimental foi ou não diferente do resultado do grupo placebo. Será que as pessoas do grupo experimental morreram menos do que as pessoas do grupo placebo? Então, esta é a intenção quando se analisa do ponto de vista estatístico. Mostrar assim, existe uma diferença ou não existe uma diferença numérica, e aí, com isso, a gente utiliza um conceito, dentro da estatística, que é se há ou não uma diferença estatisticamente significativa. Porque números
eles podem, independente da estatística, serem comparados. Eu sei, por exemplo, que 4 é maior que 2. Mas nesta amostra que eu coletei, nesses pacientes que eu analisei, eu tenho uma diferença significativa daqueles que tiveram 4 e daqueles que tiveram 2, e matematicamente todos sabem que 4 é maior que 2. Mas essa diferença de 4 de um grupo e 2 no outro é uma diferença estatisticamente significativa. Essa suposição ela é testada por um teste estatístico, e a estatística ela é baseada em probabilidade. Por isso que eu falei para vocês, mesmo a pesquisa, ela se baseia na incerteza. Então, quando eu digo assim, existe uma diferença estatisticamente significativa entre o 4 e o 2, eu estou afirmando que existe diferença, mas ainda assim, eu preciso considerar a incerteza. Porque não dá para afirmar com 100% de probabilidade de certeza que 2 é diferente de 4 do ponto de vista da estatística. O que eu vou dizer é que há uma diferença estatística significativa, olha, significativa, então existe uma diferença significativa, entretanto, existe uma probabilidade de eu estar errado. Convencionalmente, dentro da pesquisa, nós utilizamos uma probabilidade aceitável de erro. O que eu vou dizer? Eu estou afirmando para vocês que na minha pesquisa, o grupo que teve nota 4 foi superior ao grupo que teve nota 2, que esta diferença ela é estatisticamente significativa, mas esta minha afirmação, ela tem uma chance, uma probabilidade de ser errada. Eu estou assumindo como verdade, mas eu considero que há uma probabilidade de eu estar errado, porque há uma incerteza dentro do processo. Convencionalmente, em análise de resultado de pesquisa usando a estatística, nós toleramos, aceitamos uma probabilidade menor de erro, menor que 5%. Se a chance de eu estar errado, se a probabilidade de eu estar errado for menor que 5%, eu vou afirmar que existe essa diferença que é estatisticamente significativa. E quando nós falamos em 5%, né, de probabilidade, nós estamos falando desse chamado valor P. O P, gente, vem de probabilidade. Então, resumindo a história para vocês, se quando eu comparei os meus grupos, o valor de P for menor do que 0,05, ou seja, menor que 5%, então estou pegando 5% e trazendo isso para o valor absoluto, que é 0,05. Se o valor de P for menor do que 0,05, eu vou dizer e afirmar que há uma diferença estatisticamente significativa, porque a probabilidade de eu estar errado é menor do que esse limite que eu delimitei. Eu delimitei o limite de 5%. Abaixo de 5%, ó, para mim está ótimo. Eu vou afirmar que há uma veracidade em termos de informação. Mas ainda assim há uma chance de eu estar errado. Porque se o meu P for 0,03, ele é menor do que 0,05, eu estou dizendo que estou afirmando que há uma diferença estatisticamente significativa, mas ainda existe 3% de probabilidade de eu estar errado. Ou seja, continua existindo uma probabilidade de erro. Então, né, em termos, né, de uso dessa informação na nossa pesquisa, nós dizemos sempre que quando o P é menor do que 0,05, existe uma diferença estatisticamente significativa. Esse é o primeiro ponto de partida. Existe uma diferença estatística. Entretanto, a depender do resultado que eu tenha,
essa diferença ela pode ser estatística, ou seja, existe uma diferença estatisticamente significativa. Entretanto, é possível que em algumas situações essa diferença numérica seja tão pequena que essa diferença não seja importante do ponto de vista clínico. Então, em algumas situações, eu posso ter uma diferença estatística em termos de pesquisa, em termos de resultado, mas isso não significa que esta diferença seja clinicamente significativa, ou seja, que seja uma diferença que tenha um impacto significativo para a minha prática clínica. Então, são conceitos que a gente também vai trabalhar dentro do semestre. E aí, já adiantando algo nesse sentido, atualmente também existem pesquisas que avaliam o quão essa diferença deve ser grande para eu chamar essa diferença, além de estatística, de clinicamente significativa. Vou dar um exemplo um pouco mais prático aqui para vocês entenderem. Supondo que eu avalio o meu paciente, avalie a dor do meu paciente, usando uma escala visual analógica, que pontua a dor de 0 a 10. Então, olha, eu vou avaliar a dor do meu paciente e vou aplicar uma escala que avalia a dor do meu paciente de 0 a 10, sendo 0 nenhuma dor e 10 o máximo de dor suportável que esse indivíduo possa imaginar. Então, eu tenho um valor de 0 a 10 aí para a minha escala de dor. Se eu reduzir 2 pontos da dor do meu paciente, supondo que o meu paciente iniciou o estudo com dor 8. Então, ele tem uma dor pontuada como 8 no início do estudo. Ao final do estudo, a dor dele reduziu para 6. Eu reduzi 2 pontos dentro dessa escala para a dor desse paciente, de 8 para 6. É possível que eu faça uma análise estatística desse resultado, e essa análise estatística ela seja estatisticamente significativa. Olha, existe uma diferença estatisticamente significativa para esta redução de 8 para 6, de 2 pontos. Aí a pergunta que viria seguinte seria: esta redução de 2 pontos na escala visual analógica da dor é uma redução clinicamente significativa? 2 pontos de redução nessa escala é uma diferença que eu possa considerar clinicamente significativa? E aí já adianto para vocês que existem estudos que mostram para nós, baseado na percepção dos pacientes, qual seria o valor para a medida a partir de um determinado instrumento, nesse caso, por exemplo, a escala visual analógica, que seria um quantitativo de dor reduzido, que poderia ser clinicamente significativo para o paciente. Então, eu pego lá 100 pacientes e pergunto para esses pacientes, por exemplo, o quanto de redução foi significativa para ele. Então, um paciente, por exemplo, que tinha dor 8 e que agora está com dor 5, e eu pergunto se a redução dessa dor para ele foi uma redução clinicamente significativa, se ele acha que foi uma boa redução para a vida dele, a dor que ele tinha, a dor que ele está agora. Estou simplificando a análise, tá? É mais profunda que isso, mas só para vocês compreenderem. E aí esse paciente me diz assim: olha, minha dor estava em 8, foi para 5, hoje eu estou muito bem e achei que o tratamento trouxe uma boa significância para mim, para a minha vida pessoal. Então, eu estou considerando, nesse caso, que para ser clinicamente significativo, teve que reduzir de 8 para 5, ou seja, 3 pontos. E aí, por esta minha análise, eu diria que aquela redução anterior de 2 pontos foi estatisticamente significativa, mas não foi clinicamente significativa. Porque para a maioria dos pacientes, uma redução clinicamente significativa teria que ter acima de 3 pontos na escala visual analógica. Estou tentando resumir uma explicação de um assunto que é um pouco mais complexo, tá? Só para vocês entenderem do ponto de vista prático, existe uma diferença entre a diferença estatística e a diferença clínica. Por isso que eu falei um pouco atrás que quando a gente observa os resultados da pesquisa,
a gente também precisa avaliar a qualidade dessa informação e avaliar a aplicabilidade desta informação no meu cenário clínico. Essa é uma outra questão, como vocês viram lá na nossa pirâmide da prática baseada em evidência. Tá? Eu preciso integrar, obviamente, a experiência clínica, a demanda do paciente e as evidências, mas tudo isso não pode ser dissociado do contexto clínico. E no contexto clínico, a gente precisa compreender aquilo que é ou não clinicamente significativo para o meu paciente. Então, né, eu acho que é uma informação relevante, tá? A dúvida de Cristina aí foi excelente, tá? Para começar a mostrar para vocês que são temas de pesquisa que precisam ser melhor compreendidos por todos nós, tá? Então, eu convido vocês a adentrarem, né, profundamente nesse semestre, nesses tópicos, nesses temas, para que vocês compreendam que vai além de ler artigo científico. E isso é uma coisa que eu não falei antes, mas que eu quero chamar a atenção, né, que é muito defendido por essas pessoas dentro da polarização da pesquisa e da prática clínica, é muito defendido por alguns pesquisadores, pessoas que defendem a prática baseada em evidência, que o profissional, por exemplo, só deve fazer ou usar algo que tenha sido lá, né, aprovado, apresentado no artigo científico. E aí a gente vai para os congressos, para as apresentações, e aí o profissional, isso aqui foi apresentado, foi estudado no artigo científico tal. E aí ele cria esse cenário, dizendo assim para vocês, olha, essa intervenção é boa, use, faça o curso, por exemplo. Então, vocês precisam fazer o curso de formação dessa técnica, e tem artigos aqui mostrando que essa técnica é boa. Para os desavisados, para aqueles que não participam do nosso grupo, que vão acompanhar, né, efetivamente aí as nossas discussões, isso já seria 100% verdade. Olha, é o profissional de referência, aquele profissional que chama atenção aí na prática profissional, nos congressos, né? E ele está dizendo que esta intervenção que ele usa ou que ele dá curso, que muitas vezes é isso que acontece, é boa. E ele mostrou que tem artigos mostrando isso. O que ele não disse para o desavisado é que aquele artigo que ele apresentou é um artigo não adequado para suportar aquela informação que ele passou para vocês. Ele usou um estudo de caso lá e diz que tem artigo que comprova o uso daquela técnica. E aí, para o desavisado, infelizmente, ele vai comprar aquilo como verdade. Por dois motivos. Porque nós somos influenciados pelas pessoas. Então, os gurus, né, aqueles profissionais, são renomados aí, que enchem os cursos, que enchem os congressos, disse que aquilo é bom. E além dele me dizer que é bom, ele botou lá o artigo para me ver que aquilo é bom, porque tem um artigo que diz que é bom. Ele só não lhe disse que aquele artigo é um artigo de péssima qualidade ou não adequado para suportar o uso desta intervenção. E aí o desavisado, obviamente, que vai cair na história da carochinha. E tenho muita tranquilidade de dizer para vocês, que conheço, inclusive, uma parte desses profissionais renomados aí, vou para congressos, e infelizmente eu vejo muita gente sendo iludida por esses profissionais. E essa ilusão, gente, muitas vezes não é consciente, por isso que eu estou dizendo. Eu tenho contato com muitos profissionais e discuto com os profissionais acerca do que eu estou falando para vocês. E muitos usam o artigo sem entender aquilo que eu espero que vocês entendam dentro do semestre. Então, às vezes, não é de má fé do profissional, não. Às vezes, ele pegou um artigo lá que saiu, numa determinada revista, e ele viu que aquilo é bom, e pelo fato do profissional renomado também não entender sobre pesquisa, ele acha e acredita que aquele resultado foi bom. Claro que há também a possibilidade da má fé, tá? Não estou dizendo que não haja má fé. Mas, em muitos casos,
aquele profissional renomado, ele não entende de metodologia, ele não entende dos aspectos metodológicos dos estudos, ele pegou a conclusão do artigo, do resumo do artigo, nem leu o artigo, pegou a conclusão do resumo do artigo, e ele está acreditando que aquilo é verdade também, e ele vai disseminar essa informação para todos nós. Infelizmente, essa é a tônica da nossa prática profissional. Então, reforço para vocês, para a gente finalizar, né, o nosso processo aqui, e como a gente falou, a gente vai buscar seguir os nossos horários, tanto de início quanto de término. Peço a vocês que sejam pontuais nesse sentido, tá? A gente tem um cuidado com isso, acho que isso é algo que foi planejado e combinado para vocês e a gente vai buscar seguir. Então, peço que vocês tenham atenção nisso e reflitam sobre isso que eu falei, tá? Obviamente que isso parte, né, de algumas suposições, de informações que vocês discutirão ao longo do semestre, tá? Talvez alguns conceitos do que eu tenha falado hoje ainda não seja familiar para todos vocês, mas esperamos que durante o semestre a gente possa discutir de forma mais aprofundada esses conceitos e que vocês possam também se aprofundar no estudo desses conceitos, que possam ler mais e que possam, com isso, também nos ajudar aqui, trazendo informações, trazendo coisas que possam ser bem discutidas aqui por todos nós nesse semestre. Sejam bem-vindos, não sei se alguém quer fazer mais alguma colocação, trazer mais alguma informação, mas nós vamos estar discutindo muitos desses conceitos aqui ao longo do semestre. Talvez, como eu falei inicialmente, não dê para contemplar tudo, tá? Pensem e entendam o grupo, entendam as nossas atividades como um ponto de partida, para que aqueles que estão do zero, saiam do zero e possam, a partir disso, assumir o controle da situação. São informações que vão ser discutidas, talvez, com uma profundidade, mas, obviamente, não dá para a gente discutir todas as informações com profundidade. Então, a gente precisa que vocês também se dediquem aí do outro lado, vocês leiam os materiais, que vocês tragam materiais para leitura, e as discussões, elas também irão acontecendo dentro do nosso grupo do WhatsApp, então também fiquem livres. Como eu falei, a intenção das nossas redes e do grupo é que a gente discuta questões técnicas, então lancem também dúvidas, questionamentos no grupo, se vocês tiverem, e aprofundem os conhecimentos de forma aí individual, a partir de leituras e aplicações desses conceitos também dentro do contexto que vocês estão vivendo. Ok, meus queridos? Mais dúvidas, colocações, sugestões? Bom dia, professor. Bom dia. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade, né, e agradecer pelo retorno do grupo. É muito empolgante, né, ver um projeto como esse dando certo e alcançando tanta gente. E eu acredito que um ponto importante, principalmente para quem está na graduação e quem está começando na pesquisa, é desse tema que o senhor mesmo trouxe, falando sobre a ciência não ser absoluta, né? A pesquisa não ter verdade absoluta, é que às vezes a gente vê uma supervalorização dos resultados positivos na pesquisa. E nem sempre é um resultado positivo que realmente é relevante, ou nem sempre é um resultado positivo que a gente queria que a gente ache, né? Quando, na verdade, é justamente isso. A ciência, ela busca diminuir as incertezas. Eu achei muito interessante essa sua colocação. Acredito que é uma coisa que realmente tem que ser batida na tecla e mais falado sobre isso, porque a gente acaba vendo a pesquisa como algo, né, que a gente vai buscar uma resposta e muitas vezes uma resposta positiva, mas não é essa resposta positiva que a gente vai encontrar. Muito bom, Cindy. Eu acho que Cindy trouxe mais uma colocação aí, né, levantando um ponto importante, né, que existe, obviamente, expectativas quando se pesquisa. Todo pesquisador, ele parte de suposições iniciais. A gente, muitas vezes, testa algo que a gente acredita que seja bom e que tenha uma resposta, nesse caso, positiva, mas nem sempre é isso que acontece. Tá? E essa informação, ela é importante também para mostrar também para nós aquilo que não dá resultado. Para que eu não perca tempo na minha prática profissional utilizando algo que não tem uma comprovação, que eu não tenha segurança do seu resultado, ou que não tenha um bom tamanho de efeito, do ponto de vista prático. Então, isso também
outro ponto importante a ser discutido aí ao longo do semestre. Professor, uma dúvida. Bom dia a todos. Isso tudo que o senhor está abordando aí, sempre quando eu vou tentar ler um artigo, tentar entender sobre aquele estudo ali, eu fico com uma determinada intriga na minha cabeça. Será que existe uma demanda ética do profissional quando ele vai realizar determinado estudo para mostrar se aquela prática está sendo correta ou não? E se aquela prática der negativa, se ela vai ser publicada ou não, porque muitas vezes a gente pode até verificar se determinada estratégia vai ter efeito ou não vai ter. Mas se essa estratégia der de forma negativa, ele não vai publicar, mas ele vai tentar realizar uma outra forma de estudo para que dê de uma forma positiva para que publique. Então, quando a gente vai ler um determinado estudo, será que seria relevante a gente entender também o histórico acadêmico daquele profissional, porque muitas vezes aquele profissional pode estar sendo contratado até por uma empresa para realizar aquela pesquisa para dar positivo. Então, eu queria saber do senhor, dessa sua experiência, se isso também tem relevância, entender o histórico profissional do autor. Eu acredito que sim, tá? Talvez, do ponto de vista prático, isso seja um processo, às vezes, um pouco difícil de você, né, estudar historicamente os profissionais. Mas acredito, sim, né, que existe esse viés. E aí, quando nós falarmos, por exemplo, de qualidade metodológica dos estudos, um dos pontos que são levantados em termos de risco, né, de problemas do ponto de vista metodológico de um estudo, são os estudos patrocinados por empresas ou por indústrias. Isso aumenta a chance do estudo ser comprometido do ponto de vista metodológico. Não quer dizer, obviamente, que todos os estudos que são patrocinados por indústria, por empresas, eles tenham, né, eticamente problemas. É possível que sim, é possível que não. Mas, obviamente, que esta deve ser, sim, uma preocupação, né, na hora de analisar as informações. E aí, do ponto de vista em termos de resultados positivos ou negativos, aí, independente até da questão ética, já existe, né, uma comprovação de que estudos com resultados negativos, eles têm maior dificuldade de serem publicados. Por duas questões. Primeiro, das próprias revistas, tá, do ponto de vista científico. E segundo, porque muitos profissionais ou muitos pesquisadores em determinadas áreas ou temáticas, eles não levam para frente, ou não querem, às vezes por questões éticas que você colocou aí, divulgar esses resultados negativos. Exemplo, existem técnicas que são utilizadas na fisioterapia aí de forma centenária. Técnicas que iniciaram, por exemplo, né, a construção da própria fisioterapia. A gente poderia dizer que existem técnicas aí que são aplicadas desde os primórdios da fisioterapia e que são aplicadas até hoje. Tá me vindo na cabeça aqui o exemplo do Bobat, né? Alguns aí provavelmente conhecem o Bobat, mas eu não quero falar especificamente do Bobat, não. Estou usando só como exemplo o Bobat. Tá? O Bobat é uma técnica que vem sendo utilizada há muito tempo dentro da fisioterapia. Muito provavelmente todos vocês já ouviram falar ou já conhecem de forma um pouco mais aprofundada o Bobat. E por ser uma técnica que já é utilizada há muito tempo, era de se esperar que nós tivéssemos muitas pesquisas do Bobat, né? Já é uma técnica que é usada há mais de 30, 40, 50 anos, vamos dizer assim, muito provavelmente nós deveríamos já ter muitas pesquisas em relação ao Bobat. E que, infelizmente, não corresponde à verdade. Não é isso que acontece. A gente vai buscar Bobat hoje na literatura. Atualmente, até nós temos algumas pesquisas, tá, de qualidade, inclusive, acerca do Bobat. Mas, infelizmente, quando a gente vai para anos anteriores, a gente não encontra as pesquisas do Bobat. E aí a gente se pergunta assim, o porquê que isso aconteceu. Obviamente que já pesquisaram sobre o Bobat. Não tenho nenhuma dúvida. É uma técnica que é usada há muito tempo e, obviamente, uma técnica difundida no mundo inteiro, não é só no Brasil, utilizada no mundo inteiro. Existem associações por trás aí muito fortes que cobram valores, né, dignos de nota em termos
da realização do curso. Então, muito provavelmente, são técnicas que já foram testadas antes. Aí a gente fica se perguntando por que nós temos poucas pesquisas em relação a essas técnicas. Como eu falei, gente, não estou julgando nem querendo discutir nada em relação ao Bobat, não. Eu dei o exemplo só porque provavelmente é uma técnica que todos vocês devem conhecer ou já escutaram falar, e é uma técnica que é usada desde os primórdios da fisioterapia. Então, essa é uma dúvida que traz essas questões éticas, que traz essas questões de resultados negativos de pesquisa que não são publicados. E aí é algo que vocês precisarão, né, ao longo do semestre, discutir. Vocês precisarão tomar as decisões do ponto de vista profissional, para que vocês compreendam melhor essas questões. Tá? Então, é algo que a gente precisa adequadamente analisar, a gente precisa discutir isso ao longo do semestre, e muito provavelmente serão questões que nós iremos discutir aí ao longo do semestre. Então, gente, vamos finalizar aqui. A gente vai pedir para quem puder aí abrir as câmeras para a gente começar a fazer os nossos registros históricos, tá? Do nosso grupo. Então, quem puder e quiser aí abrir suas câmeras, abram para a gente poder não só ver os rostinhos de vocês aí, mas também começar a fazer os nossos registros, né, em termos histórico do nosso grupo, das nossas atividades. O pessoal da organização aí podem ir tirando as fotos, os prints. Professor, você me escuta, né? Escuto, sim. É só um detalhe. Bom dia, pessoal, novamente. Só pedir ao pessoal que procure entrar na reunião com o e-mail que foi utilizado, né? Então, alguns afirmaram aqui no grupo que o e-mail que mandaram, pelo qual receberam o convite, não é o e-mail do Google. Ou procurar vincular, ou criar uma conta Google e aí nos envia, né? Envia para a Adriele Souza lá no grupo ou para mim. Porque a gente vai tentar automatizar essa questão da presença e tal. Além do que, facilita, porque o ingresso é automático e não precisa ninguém ficar aceitando, né? Como é muita gente, chega todo mundo muito perto das 10 horas, das 9 horas, acaba facilitando o processo se for assim, tá bom? Qualquer dúvida, pode me procurar, João Paulo lá no grupo, eu posso ir ajudando vocês, certo? Ok, gente, então, Rodrigão, alguma coisa aí mais? Kátia, Bianca? Acho que tá ótimo. Excelente então, sejam explanação. bem-vindos, tá? Fiquem atentos às nossas informações, fiquem atentos ao material que vai sendo disponibilizado para que vocês possam ler de forma prévia ao longo do semestre. E vamos, então, iniciando as nossas atividades, parabenizando a todos que estão aqui, agradecendo imensamente aos organizadores que estão aí à frente nesse trabalho árduo, né, de compilar as informações, de resolver todos os problemas que estão acontecendo, e damos o pontapé inicial aí. Então, sejam bem-vindos e até a próxima semana. Tchauzinho. Boa sexta-feira e um bom final de semana para todos. Tchau, tchau. Abração, galera. Fiquem em casa e se cuidem, tá? Tchau, tchau, pessoal.